Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Deus em Cristo seja louvado por esta manhã. O Senhor seja louvado por este dia. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Deus é bom e este é o motivo de estarmos aqui. Eu quero louvar a Deus pela alegria e o privilégio de poder esta manhã servir aos irmãos e com os irmãos. Dizer que para mim é uma alegria poder desta manhã desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero, antes de tudo, pedir perdão pelo horário da minha chegada. Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Campo Grande, e no que tange ao horário a gente é muito bem disciplinado, mas tem dias que a nossa guerra tem nome, e a nossa guerra se chama Uber. Então eu quero pedir perdão pelo horário. Deus seja louvado por esta manhã. Estar aqui é agradável, e mais agradável ainda quando estou debaixo da bênção pastoral desta igreja. Pastor Antônio, presidente desta casa, muito obrigado. Pastora Roseli, que Deus em Cristo faça o trabalho da mão de vocês prosperarem nesta casa. A toda a liderança da juventude, muito obrigada pelo convite. Douglas, obrigada, tá? Satisfação, prazer estar aqui. A todas essas mulheres de Deus que compõem esta mesa de oração, que Deus em Cristo possa continuar sustentando cada uma. Tem alguém desejoso a ouvir a voz de Deus aqui esta manhã? Glória a Deus. Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 22. Sei que encontrou, diga amém. Vamos fazer uma leitura alternada até o versículo de número 11. Diz assim o texto: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: Os irmãos, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo e outro tratar de seu negócio. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Pois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Versículo 11, todos, e o rei entrando para ver os convidados, sentado mesmo, curva a sua cabeça. Deus, nós queremos te louvar esta manhã pela tua palavra. Nós queremos louvar o teu nome por este dia. Este é o dia que o Senhor fez.
Então por isso nós queremos te louvar. Neste momento, Senhor, tua igreja está diante da tua palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, tua palavra é eficaz, tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, tua palavra é como uma espada de dois gumes. Aquilo que homem, Senhor, não tem o poder de fazer, a tua palavra tem o poder de realizar. Senhor, a tua palavra, ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã, e mais real do que o chão em que nós pisamos. É por isso que o salmista, ele vai salmodiar dizendo: a dor me aflige, mas a tua palavra me vivifica. Nós cremos, Senhor, nesta mesma palavra nesta manhã, nesta palavra que cura, nesta palavra que salva, nesta palavra que batiza, nesta palavra que transforma, nesta palavra que vivifica. É debaixo, Senhor, desta mesma palavra que te pedimos: fala e não te calas nesta manhã. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Fala porque a pregadora ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve nesta manhã. Fale, não te calas, este é o nosso clamor. Nós oramos assim, Senhor, e oramos no teu nome. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, a palavra apresenta para nós 4 evangelhos de Cristo segundo os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos vai apresentar Jesus de maneira única, exclusiva e peculiar. A Bíblia mostra que Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Quanto ao âmbito dos evangelhos, nós temos ciência que os 3 primeiros, eles são chamados de sinóticos, por conterem história da vida de Cristo e semelhanças entre si. A Bíblia mostra que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, se nós pudéssemos parafrasear esta manhã, diríamos que o evangelho de Cristo segundo os relatos de Mateus, Marcos e Lucas é como um papel de um evangelista. Perceba que eles escrevem a sua mensagem direcionado ao povo de fora. É por isso que eles vão focar mais nas multidões e nos milagres que Cristo fizera. Já João, ele vai destoar um pouquinho em seu estilo, propósito e conteúdo. João tem um papel mais pastoral. Ele se refere ao povo de dentro. É por isso que o conteúdo do Evangelho de Cristo, segundo os relatos de João, é um evangelho que traça sobre relacionamento. João sempre está apontando do relacionamento de Cristo com os discípulos e de Cristo com a multidão. Mas o evangelho que está em apreço para nós é o evangelho de Cristo segundo os relatos de Mateus. Este evangelho fora escrito direcionado para os judeus. Em síntese, o que este evangelho quer apresentar para nós, que Cristo é Senhor de todas as coisas e Rei sobre todas as coisas. O propósito deste evangelho é mostrar que Cristo é a profecia cumprida que fora profetizada lá no Antigo Testamento pelos profetas. Mas olha,
O capítulo que está em apreço para nós é o capítulo de número 22. É um tema muito dominante do Evangelho de Cristo segundo os relatos de Mateus. A Bíblia mostra que nesta parábola que dita por Jesus, o propósito de Cristo é tratar da extensão do oferecimento do reino dos céus. Guarda isso. O propósito deste capítulo é tratar da extensão do oferecimento do reino dos céus, aqui representado através de uma festa de casamento real. E olha, há 3 coisas nesta parábola de suma relevância que vale a gente ressaltar, para a gente dar um start aqui. Eu já vou entrar no texto. Há 3 coisas relevantes aqui. Esta parábola apresenta para nós um rei, um filho e servos. O rei aqui é o próprio Deus, o filho é a pessoa de Cristo, os servos, pautados no contexto, são os profetas e possivelmente os discípulos. Esta parábola pode ser dividida em 3 pontos, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e eu caminho para o fim. 3 pontos que esta parábola pode ser dividida. O primeiro ponto, o convite rejeitado. O segundo ponto, a festa preparada. E o terceiro ponto, a ausência do manto nupcial. A Bíblia mostra que o rei organiza uma festa de casamento real para celebrar a vida do filho. E eu já te disse quem é o rei, o filho e os servos. O rei organiza esta festa e vai comissionar os servos. E ele diz assim para os servos: peguem os convites desta festa e passem para o povo, dizendo: uma festa de casamento real está prestes a acontecer. Esta parábola está direcionada ao povo de Israel. Aí a Bíblia diz que os servos pegam os convites e passam para os convidados, notificando, dizendo: uma festa de casamento real está prestes a acontecer. Mas nós acabamos de ler que o rei envia convite, e a Bíblia diz: e eles não quiseram vir. Israel se rejeita a participar desta festa, porque na ideia de Israel funcionava da seguinte forma: eu prefiro rejeitar o convite que vem do rei a prestar lealdade a um Deus que é rei e Senhor sobre todas as coisas. Você percebe que Israel rejeita o Cristo. Mas olha, nessa cultura aqui desta época, 2 convites eram feitos. Quantos convites? 2 convites eram feitos. O primeiro, Wesley, era para notificar os convidados que uma festa iria acontecer. O segundo era para notificar os convidados que a mesa já estava pronta e o banquete já estava preparado. Olha, 2 convites que este povo recebe. O primeiro é para notificar os convidados que uma festa iria acontecer. O segundo, para notificar os convidados que tudo já estava pronto e que o banquete já estava preparado. Mas olha o que a Bíblia diz: eles, porém, fazendo pouco caso do convite, um grupo vai para o campo, outro grupo vai tratar das suas coisas. Aqui dentro desta parábola, se nós pararmos para fazermos uma exegese básica aqui, há aqui 4 grupos. O primeiro grupo, a Bíblia mostra, eles não quiseram vir. O segundo grupo,
eles vão para o campo. O terceiro grupo, eles vão tratar das suas demandas, vão tratar de seus negócios. O quarto grupo, eles se apoderam dos servos do rei e tira a vida dos servos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o convite rejeitado. Escuta uma coisa, quem está fazendo o convite aqui é o rei. E o rei dentro da parábola aqui é o próprio Deus. Então olha, é Deus quem está fazendo o convite para o povo. A segunda coisa, a mensagem que está na boca dos servos também é boa, pastor, porque a mensagem é para participar de uma festa, é um convite a entrar no reino de Deus. A terceira coisa, a proposta é melhor ainda do convite, porque a proposta é para participar de uma festa. Escuta uma coisa, não existe ninguém na face da terra que gosta mais de festa do que o povo cristão. Onde tem algo que está tudo preparado, que está tudo pronto e que está tudo pago, a gente só vai, como diz aí, a gente só vai. Como rejeitar um convite onde tudo já está pronto, onde tudo já está preparado, onde tudo já está pago? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se a proposta do convite é boa, se a mensagem que está na boca dos servos é boa, quem faz o convite é Deus, então o convite também é bom. Os servos também são de Deus, então os servos também são bons. Então olha, se a gente parar para analisar, a mensagem é boa, a proposta é boa, os servos são de Deus, a proposta quem faz é Deus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se tudo é bom, por que este povo rejeita? Aí a Bíblia começa a dizer o porquê esse povo rejeita. A Bíblia diz que esse rei faz o convite para todos, mas ele só vai fazer uma exigência. E qual é a exigência? Todos que vão participar desta festa precisam estar trajados com o manto nupcial. Se não estiver trajado com este manto, este não participará da festa. Vamos pensar, a festa se trata de um casamento. A vestimenta então aponta para a pureza, para a santidade. Olha, então olha, a Bíblia mostra que na ideia de Israel é mais fácil rejeitar o convite que vem de Deus a prestar lealdade e santidade a um Deus que é rei sobre todas as coisas e Senhor sobre todas as coisas. Na ideia de Israel funciona da seguinte forma: eu prefiro rejeitar o convite que vem do rei a mudar as minhas vestimentas. E quando eu falo de vestimentas, eu não estou falando da roupa que você está vestido hoje. Eu estou falando de retidão, de vida com Deus, de santificação, de pureza. Então olha, na ideia de Israel é mais fácil rejeitar a mudar de vida. Já prestou atenção que tem gente que vive no nosso meio, ele vive dentro do profético e sabe que o que acontece aqui é bom, porque a palavra é de Deus, os louvores são de Deus, tudo que é feito aqui é de Deus, mas ele nunca consegue se enquadrar na altura do convite que Deus faz a ele, porque ele sabe que no reino de Deus
Você não pode se entregar só pela metade. No reino de Deus, você não pode só jogar um braço no altar. Você não pode só jogar uma perna no altar. Não, Paulo vai dizer: apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Então olha, tem gente que vai chegar em um ambiente transcendental como este, apoteótico como este, glorioso como este, mas ele nunca vai se enquadrar na proposta do reino, porque ele sabe que uma vez que ele abraça a proposta do reino, ele já não pode levar a mesma vida que ele levava há uns anos atrás. Ele não pode mais viver da mesma maneira que ele vivia há um tempo. Então olha, tem gente que chega aqui e ele sabe tudo que está acontecendo aqui é bom, mas ele diz: a proposta não é para mim, porque se eu aceitar a proposta do reino, eu também abraço o rei, e quem aceita a proposta do reino se enquadra na proposta do reino. Então olha, só para a gente começar, olha para alguém e diga: aqui dentro, no reino de Deus, não vale se entregar pela metade. Ou tu se joga por inteiro, ou tu não se entrega, porque no reino de Deus quem fica no muro, uma hora cai da janela. Mas aquele que decide abraçar o rei e decidir-se pelo reino, ele nunca mais viverá a mesma vida que vivia. Então olha, se tu já chegou neste ambiente, está aqui até 10 horas, não entrega-se pela metade. Se tiver que dar glória, o momento é agora. Se tiver que erguer as mãos, erga com vontade. Se tiver que dar aleluia, dê aleluia com vontade, porque aqui dentro tu dá glória para cima e recebe renovo, dá glória para cima e é batizado. Então olha, hoje Deus tem algo para nós poderoso. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, não passou pelo entendimento humano. É isso, é isso. Olha para alguém e diga: é isso que Deus tem para nós nesta manhã. Olha, eles então rejeitam. Só que olha o que a Bíblia mostra, algo interessante vai acontecer agora. O quê? Quando os servos vêm com a mensagem, que é o convite, o povo diz assim: vamos se apoderar dos servos e vamos tirar a vida dos servos. Isso aqui é interessante, porque olha, a mensagem que está na boca dos servos é boa, mas o efeito dentro de alguém que não quer mudança é amargo. Então eles dizem assim: se a gente não pode calar a mensagem, a gente mata os mensageiros e mata os profetas. Porque se a gente parar os mensageiros, a mensagem para. Se a gente calar os profetas, a mensagem para. Mas escuta uma coisa: quando eles se apoderam dos servos e tira a vida dos servos, olha o que o rei diz. O rei diz assim: na verdade, tudo já está pronto, mas eu vejo que os convidados não são dignos. Porque olha, quem rejeita os padrões do reino não é digno de ter o rei. Aí o rei diz assim para os servos: olha, eu vou na cidade desses homicidas e vou destruir a cidade deste povo. Isto é interessante, porque olha, os servos não estão indo por vontade própria. Eles estão indo porque são comissionados e são enviados pelo rei. Então presta atenção:
toda guerra, toda batalha, todo dano que os servos sofrem, quem vai comprar a guerra não é os servos. Quem vai comprar a guerra é o rei, porque quem está enviando os servos é o rei. Então toda a guerra que os servos entrarem, o rei vai dizer assim: agora o assunto não é mais com vocês, porque vocês estão indo pelo reino. Se vocês estão indo pelo reino, a mensagem que está na boca de vocês não é de vocês, a mensagem é minha. Então toda guerra que tu sofre por causa da minha mensagem, toda guerra que tu sofre por causa da minha profecia, quem vai comprar o barulho? Deus tem uma palavra para os profetas aqui nesta noite, nesta manhã. E qual é a palavra? Tu não pode se omitir da responsabilidade por causa dos danos que você pode sofrer. A mensagem que está na tua boca não é sua, a mensagem é do rei. Então fica tranquilo, esta guerra, quem vai tomar partido não é você, é o rei quem está te comissionando. E olha, só para você dar glória e consciente, quando os servos morrem, pastor, a Bíblia mostra que a mensagem não para. Eles morreram e a mensagem está viva, de pé e intacta. Porque olha, quando eles morrem, a Bíblia diz que a festa não é cancelada e a mensagem não é anulada. Agora preste atenção comigo. Se o primeiro grupo morre, o rei tem que levantar um outro grupo, correto? Mas agora pensa, qual é a motivação, qual é o entusiasmo que o segundo grupo tem para se levantar e ir propagar o reino pelo rei? Se o primeiro grupo que foi, não voltou, qual é a motivação que o segundo grupo tem para continuar, se alguém que se levantou na frente foi e não voltou? Escuta uma coisa. No reino de Deus, o rei enviou o seu filho para morrer por mim. E eu, se quiser, está disposta a ser serva dele, eu também preciso estar disposta a enfrentar batalhas por ele e pelo reino. Agora olha, isso é interessante, porque quando o primeiro grupo morre, alguém diz assim: se a gente parar os mensageiros, a mensagem para. Só que quando eles param os mensageiros, a mensagem não para. Porque, Maria, nós estamos falando do reino de Deus. E no reino de Deus, embora tenha pessoas incríveis, ninguém é insubstituível. Quando um grupo morre, o rei diz assim: eles morreram, mas a mensagem tem que dar continuidade. Se a mensagem tem que dar continuidade, um grupo morreu, um grupo parou, mas eu vou levantar um outro grupo. Perceba, o reino de Deus sempre vai avançar. Porque se hoje eu falar assim, não quero mais pregar, não tem problema. Tem uma juventude que está se levantando e dizendo: eu estou disponível para ir pelo rei e para ir pelo reino. Maria, se alguém não quiser cantar, a obra para, não, a obra continua, a obra avança, a obra cresce, porque se um não quiser, o reino não para por causa
causa de um, o reino precisa dar continuidade. A mensagem que está na nossa boca, a mensagem não é nossa, a mensagem é do rei. É por isso que eu costumo dizer, repito, que sofra o nosso corpo, mas a mensagem não pode ser bajulada, a mensagem não pode ser negociada, a mensagem não pode ser vendida. Maria, e qual é a proposta do reino de Deus? Qual é a mensagem do reino? Ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda batiza, ele ainda transforma, ele ainda livra, ele ainda levanta, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este Deus está aqui hoje e está dizendo: se tu abrir a boca agora, se tu abrir a boca agora, abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te... Tem alguém aqui que fala o idioma do céu por um minuto? Fala em línguas estranhas, seja cheio, seja renovado, porque este Deus está dizendo: vou levantar uma juventude que não vai negociar a palavra, não vai se vender, não vai se perder, porque hoje... Cadê o baterista? Me ajuda, baterista, cadê ele? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E se tu quiser, essa graça já está disponível nesta manhã. Quem pediu para ser cheio, quem pediu para ser renovado, quem pediu para ser batizado, seja agora, seja agora, seja agora, seja agora, seja agora, seja agora. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio. Segunda coisa que eu quero partilhar, a gente já está indo para o terceiro tópico. Segunda coisa, a festa preparada. A Bíblia diz que o rei envia os convites, mas os convidados se recusam a participar. Aí o rei olha e diz assim: não tem como anular ou cancelar a festa porque alguém não quer participar. Escuta, ele diz assim para os servos: Douglas, faz o seguinte, muda o endereço do convite. Aí a Bíblia diz que eles pegam os convites e passam na beira dos caminhos, dizendo assim, ó: uma festa de casamento real está prestes a acontecer. Se o povo que é de Deus não quer participar, o rei diz assim: muda o endereço do convite. Mas a festa não pode ser cancelada. Isso aqui é interessante, porque triste coisa é ver alguém de fora
usufruindo aquilo que Deus preparou para os de dentro, quando os de dentro não se posicionam para viver aquilo que Deus preparou. Aí o rei diz assim: então muda o endereço. Aí eles passam na beira dos caminhos. E qual é a mensagem? Uma festa de casamento real vai acontecer. Na hora, o povo diz assim: onde é a festa? Que horas é a festa? Qual é o traje? Só que agora, se você pegar na geografia lá atrás e fazer um paralelo com os dias atuais, quando a Bíblia diz sobre essas beiras dos caminhos, se fôssemos narrar hoje, seria uma favela, seria um pagode, seria um baile, seria um bar. Olha o rei, pega os convites e passa lá no pagode, passa lá no bar, passa lá na favela e diz para esse povo que uma festa vai acontecer. Na hora esse povo diz assim: estou dentro. Só que agora preste atenção, esse povo é um povo que vive à beira dos caminhos. Se é um povo que vive à beira dos caminhos, é um povo que não tem recurso, é um povo que não tem verba para comprar vestimenta e está à altura da festa. Se esse povo é um povo que não tem recurso, é um povo que não tem verba para comprar vestimenta e está à altura da festa, então por que esse povo aceita o convite? Esse povo entendeu qual é a proposta do reino. Qual é a proposta do reino, Maria? É simples. Se o convite, quem está fazendo é o rei, quem vai me colocar à altura da festa, quem vai me colocar padronizado, também é ele. Porque se o convite vem dele, a providência também não virá de outra mão a não ser da dele. Escuta isso aqui. No reino vale mais uma pessoa que é disponível a uma pessoa talentosa. Porque no reino de Deus ele conta com disponibilidade e disposição. Porque olha, quando o rei te chama, não é pautado no teu endereço, não é pautado no teu recurso, não é pautado no currículo familiar que a tua casa tem. Não. Até porque quando ele te chama no presente, é porque ele já deu uma volta no teu futuro. Então olha, se Deus te chamou, não é pelo que tu tem, porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele te chama pela disponibilidade e pelo testemunho que você apresenta ter. Quer ver uma coisa? Quando Deus se apresenta para Noé lá em Gênesis, Deus sabe que esse camarada não sabe mexer com construção, mas Deus diz assim: eu quero ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é íntegro, ele é reto e ele anda com Deus. Então olha, todas as habilidades que a gente precisa dentro do reino, o rei nos habilita a ter. Mas ele só te pede uma coisa: me apresenta a tua disponibilidade e o teu testemunho. Porque tudo aquilo que você vai aprender é ensinável, mas o teu testemunho e a tua disponibilidade é inegociável. Escuta uma coisa, só para você entender isso. Estou pregando para jovens, eu estou sentindo de Deus falar isso. Eu lembro, Douglas, quando Deus me chamou, pastor, eu estava
num congresso de jovens da igreja de onde eu era. Escuta, eu tocava bateria na época, e eu estava tocando bateria. Aí Deus usou a pregadora do congresso, e em profecia Deus disse assim para mim: a partir de hoje tu não tocarás mais um instrumento, tu serás agora um instrumento tocado por mim. Prepara-te, porque onde eu vou te levar, teu recurso não te levaria, tua faculdade não te levaria, tuas habilidades não te levariam, mas eu vou te levar para que tu saibas que eu não dependo da tua casa para fazer o que eu quero. Teu pai não serve, tua mãe não serve, mas eu quero você, por causa da disponibilidade que você me apresentou ter. Olha, em profecia Deus falava isso. Acabou o congresso, o pastor disse assim para mim: Maria, isso na quarta-feira, na sexta-feira da vitória, você vai pregar aqui pra gente. Quando ele disse isso, eu disse para ele: tá amarrado. Ele disse: não, é sexta-feira às 7 horas. Só que escuta, esta igreja é perto da minha casa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ia à igreja e eu ia à casa com dor de barriga, até a hora da mensagem. Quando chegou a hora da pregação, eu preguei no Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Lucas, lá na parábola do filho pródigo. Eu nem lembro até hoje quem voltou para casa, se foi o filho ou se foi o porco, mas eu sei que eu preguei. Preguei 10 minutos contados, juntando com o agradecimento, a oração e o louvor. 10 minutos. Acabou. Depois que eu preguei, o presbítero da igreja disse assim para mim: Maria, se prepara, porque a partir de hoje Deus descortina algo diante de ti e te leva para o ministério da palavra. Eu olhava para o que ele estava falando e dizia: esse cara é louco. Certamente. Eu não preguei nada, eu preguei 10 minutos, sem nem o que eu falei, e ele fala isso. E olha, hoje aqui na Betel Taquara, eu consigo entender que Deus não precisa das minhas habilidades. Até porque as habilidades que eu vou precisar ter no ministério são ensináveis, mas Ele só conta com duas coisas: meu testemunho e minha disponibilidade. É por isso que Deus pega quem não é e faz esse alguém ser. É por isso que Deus pega quem não tem e faz esse alguém ter. Porque olha, não é meritocracia, mas é pela disponibilidade que você apresenta a ter. E a palavra de Deus para nós nesta manhã, e é como uma profecia na minha boca, para alguns jovens é: se hoje tu ouvires a minha voz e não endurecer o teu coração e me apresentar a tua disponibilidade, se prepara, eu sou Deus que tem o governo na terra e tenho o governo dos céus em minhas mãos. Deus conhece o eixo da terra e está te dizendo: eu mando nas nações, eu governo os aeroportos, as faculdades me pertencem, tudo me pertence. Se hoje tu tiver disponibilidade para crer nessa palavra, se prepara. Ainda que a tua casa não sirva, Deus está procurando alguém que vai ser uma garça no meio da lama, vai andar na lama, mas não vai se sujar, vai andar na lama, mas não vai se embaraçar. Pega na mão desse jovem aí, pega na mão dele e diga: tu está disponível para viver tudo o que Deus tem para ti? Deus cumprirá promessas na tua casa por causa de ti, por intermédio de ti. E Deus está dizendo: se hoje tu tiver disponibilidade, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, os teus recursos não
Rebete que marra suritele. Ene calabandara la candarai. Remarra suritele baraio. Amarra suri remaio. O espírito da profecia está nesta casa. Rebete que marra suritele baraio. Ah, se tu ligar agora. Ah, se tu abrir a boca agora. Ele vai te encher. Ele vai te batizar. Ele vai te renovar. Agora, 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 agora. Não é para mais tarde. Não é para amanhã. É para agora. Receba agora. Seja seu agora. Fale em línguas agora. Remahassuri telebarai. Rimiti kemahassu. Agora. Ai, mistério. Seja cheio agora. Eu não vou nem concluir, eu quero orar, quero orar. Quero orar essa manhã por você que está aqui e está dizendo: Maria, não tenho nada, mas eu tenho disponibilidade. Sai do teu lugar e agora corre aqui no altar. É uma ação profética. Sai do teu lugar aí. Maria, na minha casa ninguém serve, só eu sou crente. Tô tentando. Sai do teu lugar aí. Você quer ser cheio? Sai do teu lugar aí agora. Remahassuri telebara. Ribiti que mahassuri comentrigofa. Por causa da disponibilidade de vocês, Deus está dizendo para alguém hoje: eu estou quebrando uma maldição geracional que recairia sobre ti. Mas a partir desta manhã, todo círculo vicioso que a tua casa viveu até agora, já foi profetizado aqui que o novo de Deus chegou. Celebra, porque como aqueles que sonham tu ficarás. Pastor Luiz, pode me ajudar cantando? Rapidinho, Luiz. 5 minutinhos. Deus está aqui. E eu já vou orar. Mas essa juventude não pode ficar sozinha aqui não. Não, só menor. Quando achar aí,
que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo, eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho perdido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralha de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos e ao corpo, e até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem te acudir. Meu Deus é fiel. Estende a tua mão para cá. Deus, nesse momento nós queremos orar por esses jovens que estão aqui no teu altar. Uma porção dobrada o Senhor está liberando sobre esta manhã. E ciclos viciosos, maldições hereditárias estão sendo quebradas agora pelo poder que há na oração. O adversário queria tirar o foco desse jovem, dessa jovem, de dentro da tua presença. Mas nesta manhã, ele não contaria que aquilo que tu tinhas para esta manhã seria algo tão único, que hoje o Senhor está pincelando alguns jovens no meio do currículo familiar, e esse jovem será a moeda de aposta dos céus que tu usarás, que o Senhor encherás, que o Senhor levantará. Então por isso eu te peço agora, derrama sobre os teus filhos graça, porção dupla e unção na autoridade que há na tua palavra. Agora eu profetizo sobre eles bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas no nome de Jesus. Amém. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora